em Deus, né? Mas nota que não há vida se até os animais têm o seu destino traçado, se até os seus animais têm o seu destino da qual eles deveriam ir. E você acha que quem nos fez, quem nos criou, não colocou nós essa essência de que nós tem que, no dia que nós partir, nós tem que ter um destino traçado da qual nós vamos ir, ou da qual nós vamos viver a eternidade, né? Você nota que um passarinho, ele põe faz o seu ninho, põe os seus ovos ali, assim que seus filhotes saem, eles vai procurar o mundo para voar. Não há vida de passarinho deitado no ninho para o resto da vida, né? Então, gente, quantas vezes que nós não acreditamos em Jesus e não há vida de ser humano fora de Jesus. Eu ando é porque Jesus anda comigo, eu falo é porque Jesus fala comigo, né? Nós não faz nada nessa terra se Jesus não estiver conosco, né? Essa menina, essa Preta Gil, eu admiro muito a garra, né, dessa moça de procurar a vida, de tentar sobreviver. Ela fez de tudo, ela esgotou todas as chances, uma menina que tinha dinheiro para gastar, né? Porque por vezes muitos não têm nada para gastar. Ela tinha, mas ainda assim, às vezes nós temos o destino nosso traçado. Nós está numa fila, um esperando o outro, qual vai ser nossa vez, porque a própria Bíblia fala que nós não tem mais de que nós vamos viver aí de 70 a 80 anos se tiver vigor, né? É claro que podemos viver um pouco mais, no máximo 120 anos, né? Mas o nosso destino vai ser traçado um dia, ou já está traçado, né? Então, você vê que muitos que têm dinheiro se está afundado em depressão, com estado gravíssimo de depressão, com grau altíssimo de depressão, com grana, com dinheiro. Então, não é ter coisas materiais aqui na Terra, não é ter coisas, acumular coisas. A própria Bíblia afirma que nós temos que acumular tesouro no céu, né? Porque se nós acumular ali no céu, nós vamos ter um destino nosso de um dia nós ter ali reservado o nosso lugar no céu, né? Claro que temos que ter as coisas, devemos ter, Jesus deixou aqui para isso, mas não se apegar com bens materiais, com coisas materiais. Nota que Pedro e João, quando chegam no templo para orar, ali havia um moço, um mendigo pedindo esmola para eles, pedindo ali no templo, né? E o mendigo pediu esmola para eles. Pedro e João diz que não tinha prata e nem ouro, mas o que tinha ele os dava, né? Que era a graça e o amor de Jesus. Então, por vezes, não significa que nós, tendo as coisas, nós vamos ter a graça de Jesus. Às vezes, mesmo não tendo nada, ou tendo o suficiente para viver, né? Que às vezes nós não tem nada, mas tem o suficiente para nós sobreviver. Mas desde que nós tenhamos o amor de Jesus, nós tem tudo. Nós conseguimos tudo, né? O moço me perguntou por que é que ele não conseguia se adentrar nas coisas de Deus, por que é que ele tinha tanta vontade de aperfeiçoar, de mergulhar nas coisas de Deus, mas às vezes o mundo é melhor, estar lá no mundo era melhor, as coisas do mundo é melhor. Eu disse para ele que sim, realmente, as coisas do mundo às vezes parecem melhor, né, entre aspas, né? Mas o caminho é amargo, o caminho é mau. Claro que nós devemos ir em festa, né, naquelas que nos convém, né, que for apropriada para nós ir, mas eu posso dizer que em toda a minha vida, eu estou com mais de 40 anos, poucas vezes alguém me viu eu em alguma festa, né? E quantas vezes ou por vezes eles chegam em mim dizendo, moça, a gente não vê você em uma festa, em movimento, é porque no movimento há tudo, há droga, há prostituição, há tudo que não nos convém para quem quer ir morar com Jesus um dia, né? Então eu prefiro às vezes ficar em casa, na minha casa, meditando, estudando. É claro que não somos santos, né? Eu não sou santo, não estou pregando aqui santidade, porque não sou, mas pelo menos nós diminuímos os nossos intervalos de pecado com o Senhor, né? Pelo menos, porque as pessoas, é muito fácil falar nas redes sociais ou numa plataforma dessa qualquer, mas eu quero ver, quem conhece nós é a nossa família em casa. Eu quero viver isso em casa. Se isso que nós passa nas redes sociais, nós vivamos na nossa casa. Eu sonhei muito em possuir. E Jesus até me deu uma condição, claro, agradeço muito meu Senhor, mas nota que isso é só para a nossa vivência aqui na Terra. Temos que ter sim, mas sempre saber que a nossa vida está baseada em Jesus.
não a se perder de Jesus por nada nessa vida, porque um dia nós vamos, um dia nós não há saída, um dia nós vamos partir, nós estamos numa fila, um esperando a vez do outro, né? E isso é